Chuva de papel, segunda parte, capítulo 26. Em novembro, Aracy bate na porta de Joel com o computador no carrinho de feira, anunciando o vazamento no apartamento de cima. Chove na sala, imagina se dá curto. O curto bota fogo na cortina, o extintor não funciona, o bombeiro não chega, labaredas engolem o tapete e se alastram pelo sofá. O fogo avança até o quarto, eu perco tudo e vou para a rua. Nessa cidade não há marquise sem dono. Estou exagerando, mas nem tanto. Nunca se sabe. E pelo sim, pelo não, é melhor instalar o computador nesse cantinho. Rodinei vai me ajudar a trazer umas coisas depois. Da porta, ela vai para o sofá, chihuahuas aos pés. Isso é pirraça do Rômulo. Creio que ronda o apartamento. Creio que o Rômulo está ocupado. Ele não era um homem assoberbado. Gostava da nossa vidinha. Gostava também de apostas. O teto do meu banheiro está preto pelas tantas velas acesas por mim, para ele desencarnar sem amarras. Rômulo certamente tem mais o que fazer. Você está insinuando que ele não pensa mais em mim? Eu estou insinuando que ele está se decompondo. Grosso. Não fala assim do meu marido. Muito acontece que passa despercebido pelos olhos humanos. Eu pressinto. Digo mais. Os médios se reconhecem e você é um de nós. Aracy sustenta o olhar de Joel. Ele vira o rosto para a tomada. Joel se define como um cético com ressalvas. Acredita em bife a cavalo e contas pagas. Mas esse tutti-frutti abstrato, como ele definia fantasma, astrologia, comida vegana e fidelidade, é para ele balela. Claro que nem tudo se rebaixa ao nível das explicações. Estavam ali os terreiros para provar. Há mais mistérios entre Magé e Itaboraí do que nossa vã filosofia pode sonhar, ele dizia. E teve essa noite, uma segunda-feira de lua crescente e céu estrelado, de um mês qualquer. Joel deixou a redação por volta das 7. Já havia passado o engarrafamento e as ruas vazias pareciam dormir. Isso foi nos anos 2000. Quando ele havia se comprometido a, de novo, largar a bebida e resumir os cigarros a meio maço por dia. Joel se sentia forte, sentia-se disposto e estranhamente jovem. Cogitou caminhar para uma gafieira na Estudantina. Bate-coxa noite adentro, sem fôlego, sem tosse ou pigarro, tomando guaraná e pegando o número de telefone. Batendo coxa na esquina com a dona do telefone, imprensando a mulher contra o muro, os dois gostando da brincadeira macia e morna de tentarem ser um só. Mas Joel queria ir para casa, para o novo casamento com a jovem Beatriz. A união repentina e tardia era para ele uma surpresa. Que mulher, nos melhores anos e por livre-arbítrio, escolheria viver com um traste? Ele, se fosse mulher, trocaria de esquina ao ver um Joel. Mas eram imprevisíveis, as mulheres, e meio burras, e muito inseguras. Um amigo disse, Joel, homem gosta de mulher, mulher gosta de contexto. E desde quando isso é bom, contexto? Ele perguntou, apontando as duas mãos para a camiseta. Então, naquela noite, para o casamento ele foi, em percurso agradável, da Praça 11 à Central. Avante, em passos vigorosos, Joel Nascimento seguiu, um homem a caminho do seu melhor. 7:30 da noite. Nenhum carro passando pela Presidente Vargas. Os prédios altos com luzes apagadas, a lua crescente como um sorriso. Os pontos de ônibus vazios, a Central do Brasil deserta. Era incomum. Joel comprou o bilhete sem enfrentar fila,
atravessou a área de embarque. Ao longe, 2 ou 3 mulheres aguardavam nos caixas das lanchonetes, junto às vitrines foscas com os salgados amarelados. Vagão vazio, Joel sentou-se junto à janela e apoiou a testa no vidro. São Cristóvão, Maracanã, Mangueira, São Francisco Xavier, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo. O trem se movia, acelerava, desacelerava, parava. Os passageiros em silêncio, cansados, adormecidos. No Meyer eles entraram. 5 homens com reco-reco, cuíca, pandeiro e tamborim. O do chapéu puxando um samba alegre e diversos tristes sobre escravos. A tradição do samba preenchendo o vagão do trem. Ao lado de Joel, o homem endireitou as costas e engrossou o canto. Levantou a mulher de vestido marrom e sandália rasteira. Foi sambar no meio do vagão. Depois a mulher de calça apertada e mais outra. Surgiu sob o nariz de Joel o cheiro de fritura fria e um pote com risoles. E, na frente, o rosto do rapaz no outro banco, oferecendo. Passou um garoto com isopor a tiracolo vendendo água e cerveja. Passageiros batucavam nas mochilas. A música reverberava no vagão. O samba era hino e chamado. O homem ao lado de Joel se levantou para dançar entre 2 mulheres. Uma delas tinha o corpo maciço e endurecido pelo trabalho. A pele morena, os olhos puxados, os cabelos escuros alisados na altura dos ombros, sobrancelhas finas, braços gordos, seios fartos. Essa mulher... Ela sorriu para Joel. Joel sorriu de volta. Os dentes eram bonitos. Ela veio chegando, um passo pequeno de samba. O vagão vibrava. A mulher mais perto, a 2 metros, 1 metro, meio metro de Joel. Ele afastou o corpo, pressionou a cabeça contra o vidro da janela. Ela se sentou ao lado. Joel? Ele não sabia quem era ela. Ah, Joel, como é bom te ver. As pernas se tocavam. A mulher muito perto, respirando ofegante, aquecendo as bochechas dele. Nunca tinha visto mais gorda, diria depois, ao recontar para si a história em prática para o encontro com os amigos no bar amarelinho. Mas no encontro, ele se calou. Queria um momento só para ele. Tudo na mulher lhe era estranho. O cheiro, a voz, as feições. Ela, no entanto, insistia. Joel olhou mais e melhor. Era Matilde, ele tinha certeza. Matilde estava ao seu lado, por trás ou por dentro da mulher. Ela colocou as 2 mãos sobre as bochechas dele. Pra que sofrer tanto, meu xodó? Joel deixou o rosto pesar entre as mãos da mulher. Fechou os olhos. Ele vai se lembrar depois do conforto e do alívio da entrega. Dói, ele disse. Passou a estação de Piedade, a de Quintino e Cascadura. Em Madureira ela se levantou. Já não era Matilde, só a mulher de corpo maciço e rosto cansado. Uma trabalhadora juntando-se aos outros, sambando e vivendo, afastando-se de Joel, indo para casa distante, ela já na outra ponta do vagão. Capítulo 27. Eu sempre quis ter um neto grande feito você, desses que a gente vê pequenininho e quando olha de novo, cresceu, e dá vontade de pedir o menino de volta, como se ele estivesse escondido em algum lugar dentro do murundu de barba. Senti isso com a Cláudia. De uma hora para outra ela espichou e ganhou o corpo, e depois... enfim. Hoje acordei indisposta, sem vontade de contar, mas me lembrei de um encontro que me marcou.
Uma semana depois da viagem à Foz do Iguaçu, fui até a loja da Varig, na Cinelândia. Era envidraçada, embaixo de um prédio de pilotis. Da calçada eu reparei na mulher atrás do balcão. Bem maquiada, de echarpe e cabelos negros presos num coque. Olhava sem interesse o movimento da rua. Parecia uma pintura. Entrei na loja. De perto, ela parecia cansada. Você veio saber sobre a prova de aeromoça? Ela disse. Concordei, meneando a cabeça. Preenche essa ficha. Peguei a prancheta e me sentei numa poltrona. Na minha frente, mesa com vaso de rosas, brochuras e esse aviãozinho ali, da minha estante. Como você sabe que eu vim saber sobre a prova? Perguntei. Ela escrevia algum tipo de requerimento e não levantou o rosto do papel. Mulher sozinha, solteira e nova. Passagem para Paris não veio comprar. Ela me olhou novamente, indecisa em falar, baixou os olhos. E os sapatos? Pressionei as pernas contra a base da poltrona. Meu filho, sapatos são alcaguetes. Definem pessoas, dizem a que vieram e de onde vieram. Eu hoje só uso sapatilha moleca, mas isso é porque nem fui para poder voltar. Você, inclusive, deveria trocar esses tênis. São melhores que os chinelos, mas parece que quando não estão nos seus pés, são mastigados por um bulldog. Aparecida, já percebi, não é uma avó caprichosa. Uma pena. Neto meu andaria nos trinques. Meus sapatos eram simples, sapatilhas de couro negro e barato, engraxadas por mim de manhã, usadas fazia mais de 3 anos em ocasiões especiais. Meu aniversário, Natal, aniversário da Araci. O dia em que um colega de 2º grau me chamou para um sorvete e andamos de mãos dadas até a lanchonete Palheta na Praça Sans Pena. As mãos dele suavam. Às vezes eu disfarçava um coçar de nuca e secava as palmas na barra do vestido. Meu filho, resiliência é a arma das mulheres, e a maldição e a salvação. Eu aceitaria as mãos suadas em troca de um reino de sala e 2 quartos. Tudo neste mundo é questão de perspectiva. Mas o convite para novo sorvete nunca chegou. Um casal entrou na loja. A mulher no balcão conversou com eles em francês. Terminei de preencher a ficha. Escorreguei o corpo para a ponta da poltrona, cotovelos apoiados nas coxas. Toquei o aviãozinho. Era sólido, moderno e elegante. Um símbolo tangível do meu futuro ideal. Objeto que certamente me pertencia. Fingi interesse na brochura sobre as ilhas gregas e escorri o aviãozinho para dentro da bolsa. Interessante. Agora, contando, eu percebo o que se passou e o motivo de lhe contar. Aquele afanar, o sutil sumiço do avião de metal caindo sobre o casaco na bolsa aberta e seguido de agradável taquicardia, foi a minha primeira rebeldia, a descoberta, quase intuitiva, de que eu precisaria me virar por métodos alternativos, porque o que eu desejava seria impossível conseguir. O casal foi embora. Entreguei a ficha preenchida para a mulher. Ela estudou o papel, eu estudei a mulher. Ela cheirava a perfume forte em vidro pequeno. Por que você quer ser aeromoça? Perguntou, sem levantar o rosto. Para conhecer o mundo. Meu bem, você não quer conhecer o mundo. Você quer fugir de onde veio. Estremeci. Ela sabia, e eu entendi que sabia porque tinha estado no meu lugar. Todas querem. 2 ou 3 entram por essa porta diariamente, com o melhor vestido, com um desejo dissimulado. Elas me olham com timidez,
Têm 1 milhão de perguntas, mas quase não falam. Desconfiam que a vida pode ser melhor e que para ser melhor é preciso ir embora. Aquela mulher, ela havia fugido e conhecido o mundo. O mundo tinha dado voltas e a colocado de novo no ponto de partida. A loja elegante da Rio Branco era o que havia restado da ambição. — Por que você voltou? Perguntei. Ela me olhou surpresa e eu percebi que o momento se tornava importante para ela. — Voltei porque me apaixonei, ela respondeu. A resposta me deixou confusa, porque a mulher parecia infeliz. Capítulo 28. Joel acorda com a voz exaltada de Aracy. Apura, escuta e deduz que ela fala no telefone. Algo sobre os danos irreversíveis de fungos nas unhas dos pés. Ele cobre o rosto com o travesseiro, mas é impossível conciliar o prazer do lento despertar às imagens descritas por Aracy. Levanta-se e deixa o quarto. E depois a unha descola todinha da pele, e se ficar uma parte tem que extrair na faca. Dói na hora, depois lateja. Tratamento não funciona, quer dizer, só às vezes, raramente, e é caro. E se o fungo chegar na raiz da unha, pode passar para a corrente sanguínea. Aí já viu. Joel senta-se na poltrona coberta pela canga, encarando Aracy. Já viu, minha filha, já viu. O que acontece? Eu sei lá, não sou médica, não sou podóloga, nem manicure eu sou. Mas já viu. O jornalista? Acabou de acordar. Isso. Aracy tapa o bocal do telefone. Minha amiga Fátima está lhe desejando bom dia, diz. Ele disse bom dia para você também. Nós já combinamos de jantar o bobó de camarão feito por Rômulo. Quero ver se um dia vamos até a praça. Melhor esperar os casos baixarem. Já encontraram a vacina, mas eu quero ver a vacina encontrar o Brasil. Nem me fale. Muito conversei com a Glória a respeito. Esse presidente é um vagabundo, mas agora não adianta reclamar. O povo tem que aprender a votar em vez de aprender a bater panela, ela dizia. O povo tem que acreditar no futuro, eu revidava. E aprender a ver o copo meio cheio. Essa bateção de panela traz negatividade para nosso governante. Burra fui eu. Tenho que desligar. O jornalista quer falar comigo. Bom dia, diz Aracy para Joel. Madrugou hoje? O vazamento na minha sala piorou. O vizinho de cima prometeu consertar. Está com dificuldade para encontrar mão de obra devido à pandemia. Por que a cara feia? Você por acaso paga as minhas contas para dizer o que eu devo fazer? Você por acaso paga as suas contas? Sua avó Aparecida ligou para me contar do jantar com o namorado sommelier. Era desses restaurantes de muito ingrediente em prato pequeno, propício a longas descrições. Deixei o telefone na mesa e fui estender a roupa no varal. Quando voltei, ela estava nos detalhes da sobremesa. Eu como fora raramente. Gasta-se um dinheirão e a comida é ruim. Quando Cláudia era pequena, nós íamos aos sábados no Garota da Tijuca. Pedíamos a pizza brotim. Ela comia com os pés balançando e chutando de leve a minha canela. Eu dizia para ela segurar direito o garfo, para ela parar de bater os pés, para ela fechar a boca. Você acha que eu faço tudo errado? Ela dizia. De modo algum, eu respondia. Só estou te ajudando a fazer tudo de um jeito melhor. Pois foi exatamente o que eu disse. Mas o meu namorado... Cláudio tinha um namorado imaginário, chamado Loyola Davis. Acha que eu faço tudo certo. Lembranças. Falando em namoro, eu contei sobre o namoro de mamãe? Demorou, mas não foi por falta de opção. Apareceu o dono de uma oficina, que ela recusou não por causa das unhas escuras,
mas porque a oficina era antiga e o homem usava dentadura. Apareceu um vendedor de cortinas. Esquisito. Apareceu um bancário, de olho no apartamento. Um dia eu cheguei da escola e Salim estava na sala. Moreno e calvo, com terno cheirando a naftalina. Terno de quem mantinha as esperanças. Salim era desses homens que confundem decência com sisudez. Dono de uma loja de ferragens na Mendiçá. Proprietário, repetiu minha mãe de noite, sentada na beira da minha cama. Casar-se com o dono de algo era reverter o destino. Nós estávamos, aos poucos, diluindo o que nos definia. O dinheiro enviado por meu avô era contado. Atrás de Salim sentado na cadeira de treliça, com a palha desfeita, tomando o cafezinho na xícara lascada, estava a parede com o contorno do relógio vendido para Pedro consertar os dentes. O homem, circunspecto, cheirando esquisito no terno antiquado, era um plano de previdência com tudo o que mamãe precisava. Conta no banco, loja no centro e só mais uns 15 anos de vida. Salim também estava satisfeito. Era um homem simples. Ele só queria comida fresca, não morrer sozinho e poder apalpar um bumbum. Isso também aconteceu. Esmeralda havia morrido 2 meses antes do casamento de mamãe com o Salim. Ela não apareceu aqui em casa com o jornal fedendo a CC. Minha amiga está atrasada, disse mamãe. Deve ter morrido, eu pensei, ciente da minha maldade e desejando, em maldade maior, que ela de fato estivesse morta. E meu desejo, nessa única vez, se realizou. Enquanto mamãe reparava a ausência, Esmeralda morria, os ossos machucando o quase nada restante de carne no atrito com o chão de tacos da kitnet. Teve isquemia e caiu junto à pilha de jornais velhos. Gritou por socorro, mas os vizinhos saíram para trabalhar. De noite ligaram a TV. De madrugada, ela estava sem voz. No domingo seguinte, quando Esmeralda já estava coberta por terra na ala dos pobres do Caju, eu e mamãe fomos na kitnet cuidar dos pertences, e o vizinho, ainda apavorado, morava só e temia morrer igual, comentou ter ouvido de madrugada um chamado rouco, creditado a espíritos. Acendeu uma vela, rezou 10 ave-marias e voltou a dormir. Eu até hoje imagino Esmeralda morrendo. A cena me vem num momento de distração, quando estou dobrando a roupa ou varrendo a sala. É como se a minha mente dissesse: calendário está livre, vou colocar aqui um tormento. Chega a Esmeralda, pequenina e ossuda, caída no chão da cozinha, puxando com esforço e direito as últimas lufadas de ar para dentro dos pulmões. Como se dissesse: é a única coisa que me resta. Esse ar derradeiro de casa cheirando a saco de aspirador. E o que me resta eu reivindico, a cada respiro. Morreu ao lado da pilha de tragédias do jornal. Uma vida consumida por elas, e a morte de acordo, na companhia das mesmas. O acaso também tem narrativas. Tive pena, tenho pena, e raiva de quem fez Esmeralda seca. Perdeu os pais na gripe espanhola, passou a infância sentindo frio num orfanato em Teresópolis. E pena das pessoas secas que fizeram Esmeralda seca, e raiva das pessoas secas que fizeram as pessoas secas, e pena. Naquela altura, o calendário de Nossa Senhora da Penha tinha dado lugar a um pequeno oratório com a imagem da santa, onde mamãe acendia uma vela relembrando a si e aos céus a promessa da vida a dois. Eu também adorava. Um anúncio de revista, página dupla colorida, com 5 aeromoças sorridentes de mini saia e salto alto, indicando com mãos cobertas por luvas brancas a porta de entrada de um avião. Preguei no meu quarto, acima da cama, onde está agora o pôster com a foto da Cláudia.
E assim nós seguíamos, eu e mamãe, parecidas, mas nem tanto, em nossos movimentos diários, calculados, rumo ao que gostaríamos de ser. 2 semanas antes do casamento, acordo com o dia clareando. Sentada na beira da minha cama, mamãe me olha com pavor, ombros curvados, aprofundando as saboneteiras, a alça da camisola caída no braço. Sonhei com Esmeralda. Estava ao lado da Nossa Senhora numa sala com anjos, lembrando a todos da minha promessa. A sala era gafieira e tribunal. Esmeralda apontou-me o dedo. Essa mulher prometeu subir de joelhos as escadarias da Igreja da Penha caso conseguisse marido. Os anjos interromperam contrariados a dança para me olhar. Nossa Senhora deixou de assistir para me olhar. Suei de vergonha. O suor evaporou, condensando-se em 1000 gotas de culpa que caíram sobre mim. A chuva escura fecundou o medo e a insegurança, que se expandiram para cima como caules de uma trepadeira com espinhos, e se conectaram por baixo como raiz. Eu me via presa pelo que havia fecundado e pelas raízes, que eram de onde eu tinha vindo, e que estavam lá muito antes de ser eu. Maria da Glória, ela disse, eu não consigo subir de joelhos as escadarias da Igreja da Penha. Por escolha e arrogância, ela havia se tornado matrona. Mamãe provinha de uma linguagem de mulheres com movimentos limitados pelo preconceito do trabalho manual. Depois da morte de papai, ela precisou dispensar a empregada. Apareceu outra, da minha idade, creio eu. Andava pela casa como o passarinho assustado, corpo sambando no uniforme da empregada anterior. Trabalhava por comida. Numa noite, tive insônia. Pedi um copo de leite para a mamãe. Peça para Maria, ela disse. Atravessei a cozinha rumo ao quartinho dos fundos, empurrei a porta. No colchão encostado à parede, Maria dormia encolhida, a mão direita protegendo uma batata com pernas de palito. O quarto abafado cheirava a trabalho e a corpo limpo, sem sabão. Encabulei, mas se minha mãe havia me dito para fazer, era porque era o certo. Pedi o leite. Maria sentou-se no colchão e esfregou os olhos. Levantou-se e foi para a cozinha. Usou um banco para alcançar o gabinete com um copo. Serviu-me o leite numa bandeja. Estendi o braço. Eu estava exercendo um direito, que me pareceu errado, e percebi que era a minha percepção sobre o direito que estava errada num mundo engessado anterior a mim. Pensei em dizer a ela que tínhamos o mesmo nome. Fiquei calada. Ela também. Nunca disse uma palavra. Minto. A batata com pernas de palito ela chamava de Lilica. Tudo isso para dizer que, após a morte do papai, mamãe se entregou a um ócio destrutivo. Deus havia lhe dado um corpo. Deus lhe trazia a decadência do corpo. Restava-lhe aceitar, torcendo para que o tempo lhe fosse gentil enquanto buscava marido. Eis que Salinha aparece, com amor sincero e loja no centro, em milagre pedido e concedido, embora com preço a se pagar com promessa. Mas subir de joelhos às escadarias da Penha, ela já não podia. Então não suba, disse a ela. Mamãe afastou o corpo. Eu preciso subir. Amanhecia, a luz avançava, clareando e modificando o azul da cortina. Espreguicei-me. Eu acordava aos poucos, a vigília me tomando como maré, apagando os vestígios de um sono com viagens e nuvens, cidades distantes, aviões. Se eu não subir, ela continuou, serei castigada. O terror nos olhos dela. E eu entendi minha mãe. Não como eu gostaria que fosse para poder admirá-la.
Eu entendi as limitações. Naquela manhã, nós vínhamos de lugares opostos. Ela chegava na minha cama após ser mobilizada por uma trepadeira de tormentos. Eu vinha de sonhos nas alturas, passados entre continentes. Ela se limitava à certeza de um destino trágico. Eu queria uma vida melhor. Tudo isso se dava enquanto o dia começava a clarear. Sempre gostei dessa hora. A luz vai mudando devagarinho, e como a maioria das pessoas está dormindo, o momento parece feito só para mim. Mas mamãe era incapaz de perceber. Era também incapaz de se permitir a alegria de um pensamento bom na antecipação da visita noturna de Salim. Ele entrando pela porta com a quentinha de esfirras, dizendo que as esfirras feitas pela avó eram muito melhores, mas ela havia morrido junto com os outros na guerra. Mamãe não se permitiu o descanso e o prazer de sonhar com anos tranquilos e contas pagas. A companhia, a descoberta. Mamãe não via nada disso. Ela só via a trepadeira. Eu subo as escadas de joelhos para você, disse.